Paz e luz, Deus te abençoe, Deus te ilumine, muita bênção, muita paz, muita luz, muita vida na tua vida, em nome do Senhor Jesus, tá? Paz e luz na tua vida. Bem, eu vou ler um texto para você e você vai tirar suas conclusões. A Bíblia diz que não existe nada novo sobre a terra, e o que houve haverá novamente, e o que aconteceu novamente acontecerá. De sorte é que não existe nada novo sobre a face da terra. Eclesiastes capítulo 1. Então eu vou ler para você aqui um texto e você vai tirar suas conclusões, tá bom? Preste atenção no texto, tá prestando atenção? O texto é tirado da Folha de São Paulo, 28 de outubro de 2001, a Folha de São Paulo no caderno Mundo. O texto tem o título Brasil usou armas biológicas contra índios, do editor da Agrofolha, Bruno Brecher. Olha só o que ele diz em 2001, tá? Vamos lá. Preste atenção. Armas biológicas, como o vírus da varíola e do sarampo, foram utilizadas no Brasil do século XIX para exterminar os índios. Pelo menos 3 casos documentados mostram o contato dos índios com a doença dos brancos. Também ocorreu de forma proposital, ou seja, eles provocaram isso, com o objetivo de deliberar e dizimar todas as tribos hostis. O mais clássico deles, segundo o antropólogo Mércio Pereira Gomes, aconteceu em Caxias, no sul do Maranhão, por volta de 1816. A vila estava se transformando em um grande centro de criação de gado, e os fazendeiros queriam se livrar dos índios Tibira. O plano era atrair os índios para a vila, então atacada por uma epidemia de bexiga, varíola. Uma vez ali, a bexiga daria conta deles. Descreve o antropólogo Darcy Ribeiro no livro Os Índios e a Civilização. Os fazendeiros de Caxias presentearam um grupo de 50 índios com roupas de moradores da vila que haviam contraído doenças. De volta às suas aldeias, os índios espalharam o vírus. A epidemia se disseminou rapidamente pelos sertões e atingiu tribos até a 1.800 quilômetros de Caxias, ou seja, a distância da Paraíba quase para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não, é 2.700, né? Paraíba, Rio de Janeiro. Seria mais ou menos Paraíba e Minas Gerais, né? Francisco de Paula Ribeiro, na época comandante militar do sul do Maranhão, relatou com detalhes o massacre dos Tibira. O texto, escrito em 1819, só foi publicado por volta de 1930, ou seja, quase mais de 100 anos à frente. Mais de 100 anos à frente. Na revista do Instituto Geográfico e Histórico do Brasil. Ele conta, não é certamente fácil fazer uma ideia de quantos 1000 desgraçados se evaporaram por semelhante motivo. E ainda muito mais quando sabemos os métodos extravagantes que se pretendiam curar-se, sepultando-se no rio, ficando dentro do rio, né, para suavizar o calor das febres. Ainda abreviando-se uns aos outros, ou seja, matando. O cara está sofrendo, mata a vida. Logo que conheciam que os verdadeiros sintomas daquele mal tão cruel, ou seja, assim que o cara manifestava o sintoma, o outro índio matava para não se contaminar, mas acabava se contaminando de todo jeito. Ao que chamavam pira do cupé. Houve uma pira neles. Eles começaram a se matar com medo da varíola, né? A sarna dos cristãos. Então ganhou o apelido também de sarna dos cristãos, porque pegaram dos cristãos que eram muito legais. Os imigrantes alemães se valeram dos vírus da varíola na luta contra os índios Xokeleng e Kayakang durante a colonização de Santa Catarina e do Paraná. No final do século XIX, os bugreiros, que eram caçadores de índios contratados pelos colonizadores, deixavam nas matas roupas com vírus da varíola e do sarampo. Disse o antropólogo Gomes. Então eles deixavam a roupinha ali, cheia de vírus, quando o cara passava, olhava, cheirava, lascou.
O naturalista francês Auguste Saint-Helens, 1779-1853, que viajou pelo Brasil entre 1816 e 1822, fez referência à guerra biológica, bacteriológica, contra os índios botocudos, no Vale do Rio Doce. Ele denunciou na Europa as atrocidades cometidas por portugueses e brasileiros, que entregavam aos índios roupas contaminadas por varíola, e em breve nada mais restará dos antigos povos indígenas que habitavam a terra do Brasil. Preveniu o naturalista em 1847, no livro Viagem à Província de Goiás. Ele estava certo. Em 1500, a população indígena no Brasil ultrapassava 2 milhões de pessoas. Há estimas que era bem mais, apontava para 6 milhões de índios, ou seja, mais da metade, né? Ou a metade de São Paulo. Há estimativas que apontavam 6 milhões de índios. Hoje restam apenas 300 mil. Então, houve o extermínio dos índios. E como eles tinham dificuldade de matar os índios na espada, no tiro, que matavam também, né? Eles tiveram a ideia de matar no vírus, da varíola, sarampo, catapora, que é tudo a mesma coisa, né? Herpes, é tudo a mesma coisa. Esse vírus é um só sofreu mutações, né? Então a guerra biológica não é de hoje. Isso aqui é a nossa realidade no Brasil, tá? Mas isso aconteceu em todo o mundo. E a Bíblia mostra que ela é verdadeira. Os índios podiam dizer que era a mão de Deus. Os cristãos também poderiam dizer que era a mão de Deus. Só que os cristãos também pegavam, mas os cristãos tinham imunidade, né? Se eu pegar só uma vez, os índios não tinham imunidade, então eles morriam. E eles chegaram também a se matar. Quando eles viam seus filhos doentes, eles matavam um filho para salvar o outro. E depois matavam o outro, depois matavam a mulher, depois matavam o marido, depois se matavam. Ficavam no rio por causa da febre. E o rio levava, eles desmaiavam, morriam. A história mostra que o homem é mau, né? Será que o homem ficou bom depois de tudo isso? Não existe nada novo sobre a Terra. E qual é a sua opinião sobre isso? Diz aí qual é a sua opinião. Qual é a sua opinião? Qual é a sua opinião? Qual é a sua opinião? Deixa o seu like, inscreva no nosso canal e deixa o seu xizinho. E muito obrigado. Deus tem misericórdia de nós. Não devemos nos preocupar com cometas, asteroides. Disso os anjos cuidam há muito tempo. Devemos se preocupar sim com o homem. Contra o homem, os anjos não podem fazer nada.